A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 13 e versículo de número 27, que vai nos dizer assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui, irmãos, nós observamos que os 10 espias, eles estavam infamando a terra. Somente Josué e Caleb foram os que acreditaram que Deus poderia dar aquela boa terra ao seu povo. Por quê? Porque Josué e Caleb não olhou para as circunstâncias. Josué e Caleb olharam para a promessa. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus através dessa palavra. É muito perigoso você fixar os teus olhos, você olhar para o seu momento, para aquilo que humanamente falando você está conseguindo contemplar neste momento. Sabe por quê? Porque o seu cenário é enganoso, o seu cenário o Senhor pode mudar, abacantaraia, como num piscar de olhos. O Senhor pode mudar no de repente. Eu quero dizer para você da parte de Deus que você não deve olhar para o teu cenário, mas que você deve fazer como Josué e Caleb, olhar para a promessa. Declare comigo: eu não vou fixar os meus olhos no cenário, eu vou olhar para a promessa. Eu não vou fixar os meus olhos no cenário, eu vou olhar para a promessa. É tempo de você olhar para a promessa que Deus te fez. É tempo de você fixar os teus olhos não naqueles que parecem que são gigantes, não naquilo que parece ser impossibilidade diante dos teus olhos, mas é tempo de você olhar para a palavra do Senhor. Caleb disse: nós vamos possuir, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas a Bíblia diz que os 10 espias começaram a infamar a terra, rabacantaraia, como se o Senhor não fosse poderoso para introduzir o seu povo na terra que mana leite e mel. Muitas vezes nós agimos da mesma forma que os espias que agiram com incredulidade. Começamos a perguntar: Senhor, como é que vai ser? Ah, Senhor, mas tu sabes que isso é impossível, mas tu sabes que não tem a possibilidade, porque aquele lugar ali não tem como alguém entrar sem uma indicação. Ah, Senhor, aquela porta ali não tem como se abrir porque eu não tenho condições financeiras. O Senhor está dizendo: se eu disse para você que você vai, não é pela sua própria força humana, mas é pelo poder da minha palavra. O povo de Israel seria introduzido na terra que mana leite e mel, não porque eles eram poderosos, não porque eles eram bons o suficientes, mas porque Deus havia feito uma promessa. No livro de Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 8, vai nos dizer assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Aqui você vê Deus dizendo para Moisés, quando o Senhor chamou Moisés lá no meio da sarça ardente, o Senhor disse para ele que ia introduzir o povo em uma terra boa, em uma terra ampla, em uma terra que mana leite e mel. Deus havia feito essa promessa, Deus havia dito desde o início, Deus já havia revelado o que ele faria, mas o povo não teve fé o suficiente para acreditar que Deus é poderoso para fazer abacantaraia,
aquilo que é impossível. Declare comigo: o meu Deus é poderoso para fazer o impossível e eu não vou desacreditar da palavra dele. O meu Deus é poderoso para fazer o impossível e eu não vou desacreditar da palavra dele. O Senhor, ele diz para você que não é tempo de você desacreditar das palavras, não é tempo de você desacreditar das promessas. Aquilo que aquilo que Deus lhe falou, ele vai cumprir. Aquilo que ele já determinou, ele vai fazer. Mas ele está dizendo: é tempo de você colocar a sua fé em ação e acreditar na palavra do Senhor. Irmãos, era uma promessa de um Deus poderoso. Eu não estou falando aqui de uma promessa de Moisés. Eu não estou dizendo aqui de uma palavra de um rei. Não, era uma palavra de um rei que disse que ia fazer algo pelo povo. Não, eu estou falando do Rei dos Reis. Eu não estou falando de um rei terreno. Eu estou falando do Todo-Poderoso que disse que introduziria ao povo, que disse a Moisés que colocaria o seu povo em uma terra ampla, em uma terra boa, que mana leite e mel. O Senhor sabia que aquela terra era uma terra habitada, mas mesmo assim, o Senhor, ele prometeu a terra ao seu povo. Por quê? Porque ele sabia que ele é poderoso para Arabacantaraia da vitória. Ele é poderoso para tirar os nossos inimigos do nosso caminho. Eu quero te dizer da parte de Deus que não existe inimigos que fiquem de pé diante do Deus Todo-Poderoso que você serve. Mandocaia. Você precisa acreditar no poder do teu Deus e não ficar olhando para as circunstâncias contrárias. Eles disseram que o fruto é bom, que verdadeiramente este fruto era um fruto bom e que a terra manava leite e mel, mas tinha um porém. A terra tinha gigantes. A terra era uma terra boa, mas cheia de impossibilidades para adentrar. Será que eles esqueceram do poder do nosso Deus? Não haja como os espias incrédulos. Deixa eu te contar um negócio aqui. Esses 10 espias incrédulos morreram no deserto. Sabe por quê? Eles começaram a infamar a terra. Eles começaram a arabacandarai arrasto, a duvidar do poder do nosso Deus. Não existe coisa, irmãos, mais triste do que um servo de Deus ficar duvidando do poder do Deus que serve. E aqueles duvidavam do poder do nosso Deus. Eles começaram a dizer que eles não iam conseguir, que eles não iam prevalecer, que eles não poderiam ir contra aquele povo porque era povo mais forte do que eles. Araia cair. Eles esqueceram que o general de guerra caminhava com eles. Eles preferiram olhar para circunstâncias contrárias. E o Senhor, através dessa palavra, diz para você: cuidado onde estão os seus olhos. Os teus olhos precisam estar no Senhor. Abaiacai, aiastu cantaraia. Os teus olhos precisam estar na palavra. Tá tudo difícil, tá tudo impossível, mas você vai olhar como Caleb fez. Nós vamos possuir. Você vai fazer como Josué. Eu tenho certeza da vitória, porque o Senhor te chamou para ter certeza daquilo que Ele vai fazer pela fé que você crê. É porque a fé rabacantaraia, ela pode te fazer viver o sobrenatural. A fé pode te fazer viver o impossível, mas depende do seu posicionamento, mas depende de você. É tempo de você se posicionar como alguém que crê. É tempo de você se posicionar como alguém que acredita, como alguém que sabe em quem tem crido. Tu sabe em quem tu tem crido. Então por que estás inquieta? Então por que estás angustiado? O Senhor não já falou para você que Ele vai cumprir a promessa? O Senhor não já te disse que Ele vai salvar? Que Ele vai curar? Abaiacai, aiastu canta. Que Ele vai abrir a porta? Que Ele vai entrar com providência? O seu papel é fazer como Josué e Caleb, confiar, acreditar que Deus é poderoso e não ficar olhando para as circunstâncias contrárias e dando mais força a elas do que a sua fé, do que ao nosso Deus. Tem momentos que nós damos mais espaço à incredulidade do que a nossa fé. Nós confiamos mais naquilo que estamos contemplando, humanamente falando, do que na palavra de Deus. Mas eu quero te dizer algo da parte do
céus. Fique com a palavra. Declare comigo: eu vou ficar com a palavra que Deus já liberou sobre a minha vida, porque Ele vai me fazer viver milagre. Eu vou ficar com a palavra que Deus liberou na minha vida, porque Ele vai me fazer viver milagre. Deus tem milagre preparado para você. Deus tem coisa nova para sua vida. É tempo de se posicionar como alguém que acredita. É tempo de se posicionar como alguém que sabe em quem tem crido, como alguém que arabacantaraia, não olha para as circunstâncias e fica desacreditando, como alguém que dá mais força aos gigantes da terra do que ao Deus que serve, porque foi isso aqui que esses 10 espias incrédulos fizeram. Eles deram mais força ao que eles estavam vendo, aos gigantes daquela terra, aquele povo, do que ao Deus que eles serviam. É tempo de você dar força, rabacantarai, ao Deus que você serve através da sua fé. É tempo de você confiar, porque, minha filha, Deus para você, Ele vai ser do tamanho que você imagina, porque Deus é poderoso e Ele é grande. Ele é grande, minha irmã, Ele é todo poderoso, mas tem momentos que parece que a gente quer colocar Deus numa caixinha, numa caixinha desse tamanho de fósforo, sabe? Aí a gente quer dizer que Deus é limitado, e sabe o que acontece? A gente não vê o agir de Deus tão grandemente na nossa vida. Por quê? Porque limitamos o poder de um Deus tão grande. Imagine que Ele é grande porque Ele é. Diga: Ele é grande na minha vida. Ele é tão grande, mas tão grande que eu não sei nem explicar o tamanho da grandeza dele, porque Ele é todo poderoso. Ele nunca perdeu batalha. Comece a dizer que Deus já lhe deu a vitória, porque essa promessa aqui, minha filha, de terra que mana leite e mel, não era uma promessa humana. O povo precisava se apegar mais à palavra de Deus, e estamos vivendo em um tempo que as pessoas precisam se apegar mais ao que Deus diz e não ao que o cenário mostra. Por quê? Porque o cenário é contrário. Porque humanamente falando, o cenário vai dizer que não vai acontecer milagre. Humanamente falando, o cenário vai dizer abacandarai, que não tem mais jeito. Mas o Senhor é poderoso, e quando Ele diz que tem jeito, pois tem. E quando Ele diz que vai fazer, pois Ele faz o milagre acontecer, porque Ele é todo poderoso e para Ele não existe impossibilidades. Declare comigo: o meu Deus é todo poderoso e Ele vai executar um milagre com poder na minha vida. O meu Deus é todo poderoso e Ele vai executar um milagre com poder na minha vida. Deus introduziria o povo na terra que mana leite e mel, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Mas os 10 espias que foram incrédulos morreram no deserto. Cuidado com a incredulidade, porque a promessa de Deus Ele cumpre. Mas cuidado com o seu posicionamento durante os obstáculos da vida, durante as circunstâncias contrárias. O que você precisa é se posicionar com fé, porque Deus vai te fazer viver milagre. Faça como Josué e Caleb. Acredite que o Senhor já lhe deu vitória. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Que a gente venha a ser como os 2 e não como os 10, porque foram 12 espias ao todo, mas 2 acreditaram e 10 desacreditaram. Você não precisa andar com a maioria. Você anda muitas vezes com a minoria mesmo. Mas com a minoria você está com Deus. Você está na direção certa. Josué e Caleb estavam na direção certa. Por isso, eles entraram na terra que mana leite e mel. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para Te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por falar conosco de uma maneira tão clara. Obrigada por nos mostrar, Pai, que nós precisamos crer mais, precisamos ter mais fé, Pai, que a gente não pode ficar limitando o Teu poder, não. O Senhor é todo poderoso. O Senhor, quando fala, cumpre. Pode até parecer impossível, o cenário pode ser contrário, mas se a palavra é tua, nós ficamos com a tua palavra, abacaia rasto. Nós ficamos com aquilo que o Senhor fala, porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para executar o milagre. O Senhor é fiel para introduzir o teu povo na terra que mana leite e mel. E não importa se tem gigante ou se não tem, o milagre acontece porque tu és fiel para cumprir a tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações,
corações os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Cura, liberta, restaura, restitui, traz assinatura, causa, ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. É tempo de acreditar, porque Deus tem terra boa, terra ampla, terra que manda leite e mel para você. Mas você precisa crer. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.